Pessoal, fulano é mentiroso. Pode ficar da Bíblia que vai descobrir. Nossa, pode ficar da Bíblia que vai descobrir. Caloteiro. Pode ficar da Bíblia, nós vamos subir que ele é caloteiro. E vai apanhar para ele descobrir. Fulano pode olhar para a mulher dos outros na rua. Pode ficar da Bíblia, nós vamos descobrir também. Uma hora tal você vai ver ele lá na praça e a mulher passando e o olho dele, ó, o corpo dele, adulto, olhando o traseiro da mulher. Mas esse pecado aqui, arrogância, ele fica por dentro do coração. Esse não é externo. Repita comigo, esse não é externo, é interno. Vamos lá! Esse pecado, ele nasceu no coração de um homem chamado Lúcifer. Qual o nome? Lúcifer. Qual o nome? Qual o nome? Lúcifer. O nome é até bonito. Mas esse pecado nasceu no coração dele. Pastor! Mas não foi Deus que criou Lúcifer, foi? Foi Deus que criou Lúcifer. Mas a Bíblia diz que o pecado nasceu no coração dele. O pecado chamado soberba. O que é soberba? Soberba é orgulho. Soberba é arrogância. Repita comigo, soberba, orgulho, arrogância. Agora são vocês, soberba, orgulho, arrogância. Olha para cá, é a questão aqui agora. O que Lúcifer disse na sua arrogância? Ele disse: subirei acima das alturas, edificarei lá o meu trono e serei maior do que Deus. Todo arrogante, ele acha que ele é melhor do que o outro. Toda pessoa arrogante, ele acha que ele é melhor do que o outro. Não, porque se me colocar aquela figura ali, eu prego muito melhor do que o pastor. Deus. E pastor ali, coitadinho, conhece nada de Bíblia. Me coloca eu lá para ver só. Aí você coloca ele vem aqui, lê um versículo, o Senhor e meu pastor, nada me faltará, e já serve. Porque aqui não é lugar para arrogante. João Batista, um dos maiores profetas, disse: importa que ele, Deus, cresça e que eu, João Batista, diminua. Quem quer diminuir aqui nesta manhã, diz aleluia. Os humilhados, Deus exalta, e os exaltados, Deus abate. Quem entendeu essa verdade, diz amém? Então vire para o seu irmão e diga: tome cuidado com o orgulho. Subirei acima das alturas e serei maior que Deus. Deus aceitou isso? Sim ou não? Não, porque Deus não aceita pessoas orgulhosas. Até porque a Bíblia Sagrada, ela é muito clara sobre isso. Quer ver? Abra a sua Bíblia aí, Tiago, capítulo número 4. É escola dominical, não é? Não tem que ler Bíblia. Tiago, capítulo número 4. Vamos ver o que Tiago diz. Tiago, capítulo número 4. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo Nazareno. Estamos diante da pessoa de Cristo Jesus, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Tiago, capítulo número 4. Versículo número 6. Tiago 4, versículo 6.
Olha só o que a Bíblia diz. Antes da maior graça. Portanto, diz, 2 pontos. Olha só, vou repetir. Portanto, diz, 2 pontos. Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. O soberbo, Deus resiste ele. O que é resistir? É você fazer força com ele. Soberbo, eu não gosto de você. Soberbo, eu sou contra você. Porque o Tiago diz: ao soberbo, Deus ele resiste. E aos humildes, porém, Deus ele dá graça. Deixa eu contar para você uma historinha. Eu gosto de Bíblia, tá, irmão? Uma historinha. A Bíblia diz que certa feita foram 2 homens subir ao templo para poder orar. A Bíblia diz que um fariseu e a Bíblia diz o outro publicano. E a Bíblia diz que o fariseu, no seu orgulho, na sua soberba, ele dizia: Senhor, eu dou o dízimo de tudo quanto possuo. Mentira, porque não dava nada. Jejuo 2 vezes na semana. Até aí tudo bem. Mas depois ele virou para o publicano e disse: não sou como este publicano que está aí. Não sou como esse, não. Esse pezinho de chinelo. Eu não sou como esse irmãozinho aí que não sabe nem cantar, não. Eu sou diferente. Aí a Bíblia diz que o publicano, lá de longe, nem queria levantar a sua cabeça para o céu, mas colocava sua mão no peito e dizia: ah, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador, sou miserável, sou indigno de estar na tua presença. Jesus voltou para o seu discípulo e disse: este desceu justificado para a sua casa. Aleluia. Porque aqueles que se exaltam, eu abato, e aqueles que se humilham, eu exalto diante da minha presença. Dê um abraço bem forte para Jesus. O comentarista foi muito fundo, ou muito profundo e muito feliz, quando ele disse aqui uma frase na lição. Ele disse que os responsáveis pela construção do Titanic jamais poderiam antecipar o destino da sua principal criação. Olha só, para esta construção foram necessárias 27.000 toneladas do melhor aço. 27.000 toneladas do melhor aço. O aço era composto por chapa de aço de 12,5 centímetros. Quem já viu o filme do Titanic aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Vamos lá. Isso pessoas que se uniam com mais de 3 milhões de rebites, porque naquela ocasião não existia ainda a máquina de solda. Se existisse, eu estava lá, costurando até macarrão. Eu seria um soldador, poder soldar a chapa do Titanic. E a minha profissão, eu amo essa profissão daí. Você tem um cara que gosta de soldar, sou eu. Eu soldo o dia inteiro se for preciso. Mas Deus me tirou da solda para me pastorear o velho. Mas eu amo a minha profissão. A primeira profissão que eu tive na minha vida foi soldador. Eu amo essa profissão. E desafio qualquer soldador, tá aí. Desafio soldador, na área da solda. Tá? Então naquela ocasião não tinha máquina de solda. Foram gastos 3 milhões de rebites. Nessa época, ainda não tinha máquina de solda. Então era
arrebentaram tudo, meteram chapa em tudo, o coração deles cresceu. E eles disseram: nem Deus pode com o que está mente. Arrogância, soberba. Aí Deus não aceitou a história. E a Bíblia diz que não fizeram, a história diz que não fizeram nem uma viagem. Gastou-se tanto dinheiro, o orgulho tomou conta e não completaram nem uma viagem. Por quê? Porque a Bíblia diz que a soberba, ela procede à ruína. Que Deus tenha misericórdia, irmãos. Que esse pecado não venha afetar o nosso coração. Eu falaria para você também nesta manhã aqui de um cantor que cantava uma música e dizia: eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Quem sabe o nome dele aí? Hein? Raul Seixas. Cadê o Raul? Cadê o Raul? A soberba, irmão, ela procede à ruína. É o assunto desta manhã. É uma pena que você não deve estudar essa lição essa semana. Todo soberbo, pode perceber, todo soberbo, Deus esfrega o nariz dele no chão. Olha para minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Cazuza, ele pegava um trago de maconha assim, ó, e falava assim, ó: esse é para mim, esse é para o cara lá de cima. Aqui, ó, mocidade, atrofiou-se. Atrofiou-se. Meu querido, não desafie Deus. Deus é o centro da história. Deus é o centro da família. Se Deus tirar a graça que Ele deu a nós não somos nada. Só estamos aqui porque a graça de Deus está sobre a nossa vida. Quem concorda diz aleluia. Olha para cá. Estou ensinando, tá, irmãos? Estou te ensinando a palavra. Nabucodonosor, rei, mandava em tudo. Só que ele estava muito orgulhoso. Olha, estava muito. Começou a crescer. Tem pessoa que não pode crescer. Infelizmente, tem pessoa que não pode crescer. Se ele crescer um pouquinho, já vai achar que o povozinho aqui não é povo para ele. Ele tem que procurar um povo diferente. Agora eu sou mais culto, sou advogado, tem que ficar no meio do advogado. Tá? Mas vamos lá! Aí a Bíblia diz que Deus permitiu que Nabucodonosor tivesse um sonho. Capítulo 4 do profeta Daniel. Um sonho. No sonho, ele viu, repita comigo, uma árvore. Uma árvore. Animais. E um homem que descia do céu. Pois bem. Ele não entendeu o sonho. Mandou chamar os espíritas, porque infelizmente a nossa nação ainda é governada por espíritas, não mudou até hoje. Tá? O nosso presidente pede bênção para macumbeiro, papai de santo, tá? Infelizmente, mas ainda podemos ter medo disso. Nabucodonosor mandou chamar os encantadores, os espíritas, e contou um sonho. Ninguém conseguiu decifrar o sonho. Mas eu quero tirar. Tinha um homem chamado Daniel, que tinha mudado o nome dele para Beltesazar. Manda Daniel entrar então a minha presença. Ela vem Daniel. O homem que orava 3 vezes ao dia. Tá? A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Entra Daniel na presença do rei. E o rei disse: é tu, Beltesazar? O nome de Daniel? Sim, sou eu.
O motivo da sociedade na minha presença é que eu tive um sonho. Meus companheiros, ninguém conseguiu me livrar, mas eu vou te contar um sonho. Você pode me dar a interpretação? Daniel disse: conta o sonho. E tem gente de interpretação e talento mesmo. Eu de vez em quando eu me dou uma revelação de sonho. Tá? Mas tem gente que interpreta na íntegra. Lá em Volta Redonda tinha um presbítero que eu contei aqui, chamado Salim Morrão. Todo sonho que você vai jogar na cabeça dele, ele interpretava. Você conhece ele? Homem de Deus, né? Baixinho e tamanho assim, mas não acho dele. Quando nós olhávamos no culto assim, 2 horas de oração para ele na boca. Não levantava. Você contava o sonho para ele, pá! Teve um dia que o irmão chegou lá: ô Salim, vai, irmão Salim, quero te contar um sonho, só pode me dar interpretação? Ele conta, meu filho. Ele era assim: conta, meu filho. Eu sonhei que eu vi um cavalo e uma cerca, e o cavalo queria pular a cerca. Contou? Salim, posso falar agora? Pode, meu filho. Olhou para ele assim: o cavalo é você. E a cerca, o cavalo tentando empurrar a cerca, é que você está querendo pular da cerca, para tutelar para aquela mulher assim, assada. Peguei isso aí, porque é verdade. Calma os joelhos. Baixinho. Bom, irmão, pastor, eu não conheço ele. Não tem letra nenhuma, mas tem comunhão com Deus. São João do Sul aqui. Hoje está lá em Volta Redonda. Eu viajei para lá agora, fiquei 4 horas na casa dele. Nós tivemos que passar lá junto. O cavalo era ele que queria tutelar. Forçando a cerca. Ele subia para cima do terraço na casa dele e ficava olhando a mulher. Foi a interpretação do sonho. Ficava olhando. Ah, se eu tivesse lá. Ah, eu queria ir lá. Ah, eu queria ir igual para lá. Eu acredito que deve ter ninguém assim aqui nesta manhã, né? Até porque você vai participar da ceia. E para você participar da ceia, esse espírito de adultério, prostituição, fornicação, não deve estar presente no seu coração. Por que não, pastor? Porque a minha Bíblia diz que o sangue de Jesus, o Cristo, me purifica de todo o pecado. Quem concorda, levanta a mão e dá mergulho nesta manhã. Aí a Bíblia diz que, vou voltar no sonho da Nabucodonosor, jogou na mesa de Daniel. Daniel então olhou para ele e disse: rei, profeta, irmão, profeta não fala aquilo que você quer ouvir. Profeta só fala aquilo que Deus ele manda falar. Daniel disse: rei, a árvore é o Senhor. O Senhor cresceu demais. Os animais pastando debaixo da árvore, e as pessoas que te procuram estão sob o seu domínio. E o homem que o Senhor viu com uma espada, vindo do céu, indo cortar a árvore, é que Deus vai cortar o seu reino. Vai ficar só um pouco. Deus vai cortar o seu reino, vai ficar só um pouco. Daniel entregou o recado, foi embora. Porque o profeta entrega o recado e não fica comendo na casa do irmão, não. Nem dormindo. Ele entrega e vai embora. Aí a Bíblia diz que passou-se um dia, estava Nabucodonosor olhando a cidade de Babilônia. Eu ensinei aqui semana passada que Babilônia não é a igreja católica. Os assembleanos aprenderam errado. Eu fico triste e aborrecido quando vejo um crente passar perto da igreja católica e dizer: a Babilônia, mas isso não estava aí. Porque isso é falta de conhecimento bíblico. Tem nada a ver. Igreja católica é igreja católica. É uma igreja como a nossa. Só que desviou da verdade. Babilônia era uma cidade
E quando Nabucodonosor olhou para a cidade, ele disse: eita cidade, que eu, olha só, entrou eu. Onde entro eu, Verso? Deus desaparece. Aonde entro eu, Deus desaparece. Eis aí a grande cidade, eu edifiquei. Deus não aceitou aquilo. A Bíblia diz que no mesmo instante começou a crescer em Nabucodonosor pelos de animal. Olha para cá. As unhas dele começaram a crescer igual a unha de muito grande. Eu fico preocupado quando eu vejo uma irmã com a unha muito grande. Minha esposa está aí. De vez em quando eu falo: olha, corta essa unha. Quando eu vejo uma pessoa com a unha muito grande, aqui ó, tem uns que deixam o negócio crescer aqui, ó. E tem uns que é vaidoso. Tá? Com aquela unha, não pode nem tocar naquela unha. A Bíblia diz que a unha dele começou a crescer igual a unha de animal. E a Bíblia diz que sua morada por 7 anos foi no meio dos animais. 7 anos. Até, olha Deus pegando o nariz e subindo no chão. Até ele reconhecer que tem, mano, em cima, embaixo, do lado, debaixo da água, é o Todo-Poderoso. Por isso, cantor Samuel Mariano canta: porque tudo é Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Aí Deus então permitiu isso. Soberano. Mas vamos ver o que aconteceu com ele. Abra sua Bíblia agora. Ao remédio. Tudo na vida é remédio. Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. Versículo número 37. Eu fiquei preso nesse texto essa semana todinha. Toda hora eu ia lá e comia um pouquinho esse texto. Vim para a oração aqui hoje pela manhã com as irmãs. É uma pena que você não veio. Vim aqui no culto, peguei a Bíblia e abri ajoelhado lá e coloquei capítulo 4 do profeta Daniel. Por quê, irmãos? Porque aqui está o remédio. Capítulo 4, versículo 37. Olha o que Nabucodonosor disse depois do processo que Deus colocou ele: comendo com os animais, pelo igual de animais e unha igual de animal. No versículo 37, ele próprio disse. Eu perguntei para o meu irmão ontem, teu irmão meu que gosta de escatologia bíblica. Ele é evangelista da igreja lá em Barra, lá em Piraí. Tá? E ele, na área de escatologia, ele é bom. E eu liguei para ele e disse: ô Cosme, me responde aí agora. Nabucodonosor partiu salvo ou partiu perdido? E ele falou: você está querendo me pensar? Ele disse: de maneira alguma eu posso jogar esse mundo no inferno. Olha o que ele diz aqui no versículo 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço, glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos, juízo, e pode humilhar aos que andam. Repita comigo: na soberba. Como é que eu vou colocar uma Deus para o inferno? Primeiro que ele aceitou a correção, pastor meu. Primeiro que ele aceitou a correção. Qual foi a correção? Qual foi a punição? Comer capim dos animais, pelo de animal e unha de animal. Então ele aceitou a correção. Porque quem soberbo, que não aceita a correção. Se o pastor me corrigir, eu saio da igreja. Se o pastor me corrigir, eu abro o trabalho para mim. Soberbo, não aceita a correção. Ele humilhou, voltou atrás.
louvo, exalço, glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Ele reconheceu, irmãos. Ele reconheceu que a soberba ia levar ele para o inferno. Ele reconheceu que a soberba ia destruir a vida dele. Ele reconheceu que a soberba não leva a nada. Ele reconheceu que nós não somos nada, absolutamente nada, sobre a face da terra. Somos apenas pó, somos apenas cinza, somos apenas um vaso, e nesse vaso de barro Deus colocou o tesouro, a essência da sua glória. Aplauda Jesus. Parece que você não entendeu. Quando estou entendendo a mensagem, abre a boca de novo um segundo para você glorificar Deus nessa manhã. Glorifica porque quem te manda é Deus. Olha para cá. Segunda coisa. Porque a profecia de Jeremias, ela se dirigiu ao povo de Moabe. Depois você pega o texto, analisa ele. Ao povo de Moabe. Quem eram os moabitas? Quem era o povo de Moabe? O povo de Moabe, ele surgiu de um incesto. O que é um incesto? Relação sexual de parente com parente. As filhas de Ló embriagaram o pai e tiveram relação total com o pai. Tem nada novo não, tá, irmão? Tudo é antigo. Tem nada novo, tudo é antigo. Ah, pastor, o pecado se multiplicando. É antigo isso, irmão. Tem nada novo não, é só ler a Bíblia. A Bíblia diz que as duas moças socaram o vinho nele, embebedaram ele e deitaram com ele na cama. E as meninas ficaram grávidas. Só que esse pecado veio agora. Hoje em dia, as pessoas praticam esse pecado e ficam escondidos para ele. Pai que tem relação com a própria filha, força a filha a ter contato com ele. Parente que tenta agarrar a própria parente. Isso é fato que aconteceu há pouco dia. E nós tivemos que disciplinar o camarada. E a hora que vamos disciplinar o camarada, ele ficou bravo, ficou errado. Agarrando a própria parente dentro de casa. E a hora que você pegar a disciplina, você aceitou a disciplina. Não, o que é isso, rapaz? O que é isso? Você não respeita nem seu parente. Não respeita nem a irmã. Não respeita nem o cunhado, nem nada disso. Você não respeita nada, você não coloca limite de nada. E você quer continuar com o obreiro, assentado no culto da igreja. Aí a Bíblia diz que daquela relação nasceu o povo de Moabe. Moabitas, inimigo do povo de Deus. Inimigo do povo de Deus. Inimigo de Israel. E a Bíblia diz que eles prosperaram. É que pode. Raciocina comigo de agora. Comete uma união condenada pela Bíblia, nasce um povo e aquele povo prospera. É que você vai entender essas coisas. Prosperaram e se tornaram grandes, ambiciosos, inimigos do povo de Deus. Aí Deus levantou Jeremias. Levanta, Jeremias, porque você vai profetizar agora
Porque por causa da tua confiança nas tuas obras, nos teus tesouros, tem gente que se pergunta, ele está no tesouro. Olha aqui, olha o texto, irmão. Olha o texto. Eu orei para te entregar essa mensagem, irmão. Eu bati o joelho no chão com isso aqui 1h30. Porque eu não entrego mensagem para a igreja se eu não orar. Tá? Eu não entrego mensagem para a igreja se eu não orar. Eu aprendi que primeiro você tem que falar com Deus. Depois você fala com os homens. A profecia foi para morrer. E diz: ó, por causa da tua confiança nas tuas obras, nos teus tesouros. Tem gente, irmão, que a soberba dele está no tesouro, está no dinheiro. Meu Deus, é o dinheiro. Há pouco dia eu estava acompanhando aquele camarada que colocou as diretas já no Brasil, e eu ouvi atrás, eu estava acompanhando. E a mulher chegou para ele, né, na época das eleições, para poder votar, cada um dar o seu voto, chegou para ele e disse: não, realmente foi Deus que te usou para poder fazer. Ele disse: Deus não, eu. Deus não, eu. Tem gente que o Deus dele é o dinheiro. Não, o que resolve é o dinheiro. Eu estou apoiado e é do dinheiro. Quando o que o profeta Jeremias falou para o porque por causa da tua confiança nas tuas obras, nos teus tesouros, também tu serás cobrado. Quem sairá para cativeiro? O seu sacerdote, seus príncipes, juntamente. Amados, escute aqui. Tem duas passagens bíblicas no Novo Testamento que eu amo ela. Duas. A primeira é o mancebo de qualidade.